Thiago, seu professor de matemática, e essa videoaula faz parte da playlist sobre funções, onde na aula anterior eu falei sobre o diagrama de flechas, um pouco mais sobre o plano cartesiano, produto cartesiano, e falei também da relação, da lei de formação de uma função. Começamos a introduzir as primeiras fórmulas e foi explicado algumas coisas muito interessantes que, se você não assistiu, aconselho você a assistir a aula anterior. Esta aula aqui é basicamente para quem já fez o exercício proposto, que é esse aqui, que eu deixei na minha fanpage, que está aí ó, na descrição, acessa lá, curte a fanpage. Deixei umas atividades lá propostas para serem feitas. Se você já assistiu a aula anterior e já fez a atividade, essa aula será basicamente a correção destas atividades. Então vamos para a correção? Dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a relação x, y, para o ordenado x, y, pertence a A cartesiano B, tal que y é igual a x mais 2. Determine A, os pares ordenados da relação R, B, o conjunto domínio e o conjunto imagem, C, o diagrama de flechas, D, o gráfico cartesiano. Primeiramente, a gente tem que saber quais são os elementos de cada conjunto. O conjunto A já foi dado. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto A tem 5 elementos. O conjunto B tem o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos 7 elementos no conjunto B. Lembrando que isso aí é um conhecimento acerca de teoria dos conjuntos. E a relação R, que indica que o par ordenado x, y pertence a A cartesiano B, ou seja, o A corresponde ao x e o B corresponde ao y, tal que o y é igual a x mais 2. Se você lembrar da primeira aula, do primeiro vídeo que eu gravei sobre esse assunto e do vídeo anterior, vai lembrar que um produto cartesiano, eu pegava cada elemento do conjunto A e multiplicava com cada elemento do conjunto B. Então, se eu fizer aqui o A cartesiano B somente, vão ser 5 elementos vezes 7 elementos. Eu vou fazer 5 vezes 7, 35 pares ordenados. 35. Basicamente seria isso. A cartesiano B. Mas a relação R está indicando que não basta você saber que é o par ordenado x, y, pertence a A cartesiano B. Ou seja, não basta saber que eu vou fazer o produto entre A e B. Mas eu somente pertence a essa relação R os elementos que obedecem a essa lei de formação. Somente os elementos que estão de acordo com essa lei aqui, com essa condição, que y é igual a x mais 2. Então, os elementos de A vão ser colocados à prova nesta função e o resultado tem que estar em B. Eu vou dar um exemplo. Menos 2. Menos 2 pertence ao conjunto A. Então, menos 2 corresponde ao x dessa relação. Então, y é igual a x mais 2. Vou trocar o x por menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Essa função, então, ela indica que quando o x for menos 2 mais 2, o y vai ser igual a 0. Eu vou fazer isso aqui, com todos os elementos. Então, quando o x é menos 2, o y é 0. Ou seja, o x, que é no conjunto A, menos 2, e o y, que está no conjunto B, é 0. Eu tenho menos 2 e tenho 0. Então, eu achei um par ordenado que pertence a essa relação. É basicamente isso que eles estão querendo, os pares ordenados da relação R. Não vou pegar os 35 pares ordenados. Eu vou pegar somente aqueles que obedecem a essa condição,
onde y é igual a x mais 2. Na letra B, o conjunto domínio, o conjunto imagem, mas isso aí vamos fazendo por parte. Como diz o Jack Stripador, né? Vamos dividir por parte. Primeiro, eu tenho que saber quais são os elementos. Já sei, né? Conjunto A e B deu de graça. E a relação, eu tenho que fazer a fórmula. Y é igual a x mais 2. Aí eu vou colocar uma corzinha aqui diferente, para ficar legal. Então vamos lá. Y é igual a x mais 2. Quando o meu x ele valer menos 2, que está lá, né, no conjunto A, quanto vai valer o meu y? Vamos ver. Ó, y é igual, o meu x é menos 2, né? Então vou colocar aqui menos 2 mais 2. Y é igual a menos 2 mais 2 dá 0. Então, para ordenado, quando x for menos 2, o meu y vai ser igual a 0. Temos aqui um par ordenado. Vamos ver outro. Y é igual a x mais 2, conforme diz a relação aqui. Y vai ser igual, quando o meu x agora valer menos 1. Então vou colocar aqui de vermelho para destacar. Quando meu x for igual a menos 1, quanto vai ser o meu y? Menos 1 mais 2, resultado, mais 1. Então temos aí outro par ordenado. Quando o meu x valer menos 1, o meu y vai valer mais 1. Menos 1 e 1. Posso deixar desse jeito aqui, ó, sem o sinal, porque número positivo, em certos casos, não preciso representar com um sinal. Vamos fazer agora com 0. Y é igual a x mais 2. Y é igual, o meu x agora, menos 2, menos 1, agora ele vai valer 0. 0 mais 2. Então, meu y será igual a 0 mais 2, é mais 2, ou 2. Então, isso significa que eu tenho um outro par ordenado. Quando o meu x valer 0, o meu y ele vai valer 2. Agora, vamos ver quem está faltando. O 1 e o 2. Vamos ver. Y é igual a x mais 2. Y é igual, agora o meu x, ele vai valer 1 mais 2. Então, quando o meu x valer 1, meu y, ele vai valer 3. Então, temos mais um par ordenado aqui. Quando o x valer 1, o meu y, ele vai valer 3. E por último, vou colocar aqui do lado, por último, para encerrar, agora quando valer 2, y é igual a x mais 2. Y é igual, quando o meu x valer 2, quanto vai valer o meu y? Y é igual a 4. Então eu tenho mais um par ordenado aqui. Quando o meu x valer 2, meu y vai valer 4. Veja só que interessante. Troquei cada elemento do conjunto A na fórmula da lei de formação e descobri que quando o meu x valer cada um desses valores, eu vou ter um valor de y diferente, correspondente. É por isso que nós falamos que o y ele é a variável dependente e o x a variável independente, porque o valor de y vai depender de qual valor será atribuído para o seu x. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Nós sabemos que o 2, 1, 0, menos 1 e menos 2 pertencem ao conjunto A, mas esses resultados do B, que são em y, todos pertencem ao conjunto B? Vamos ver. 0 pertence, está lá no conjunto B. 1 pertence,
2 pertence, 3 pertence, 4 também pertence. Então, todos os elementos que deram como resultado aqui para Y, eles fazem parte do conjunto B. Então, eles fazem parte da relação A cartesiano B. São os elementos de A que estão dentro de B, né? Ou seja, eu usei os elementos de A, que corresponde ao X, substituí na fórmula e encontrei eles no conjunto B. Então, A cartesiano B está aqui resolvido. São esses pares ordenados. Então, vamos dar a resposta aqui, bonitinho. Vou colocar aqui, letra A. A resposta é o conjunto, os pares ordenados da relação R. A relação R é igual. Abre chave e coloca os valores. Menos 2 e 0. Menos 1 e 1. 0 e 2. Está bem alto aqui. 0 e 2. 1 e 3. E 2 e 4. E fecha a chave aqui. Esses são os elementos que pertencem à relação R. Ou seja, eu tenho 5 elementos no conjunto A, 7 elementos no conjunto B. Se eu fizesse o produto cartesiano entre A e B, eu ia obter 35 pares ordenados. Mas somente 5 pares ordenados obedecem a esta relação. Então, dos 35, somente 5 me interessam. São os que pertencem a esta relação. Então, está aqui a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. A letra B, o conjunto domínio e o conjunto imagem. O conjunto domínio são todos os elementos que pertencem ao conjunto A, ou seja, ao eixo X no plano cartesiano, que tem um valor que, lançado na lei de formação, você obtém um valor em B, que é o conjunto Y. Ou seja, são valores em X, que é o domínio, que são lançados na fórmula, na lei de formação, e você obtém no contradomínio, que corresponde ao eixo Y, uma imagem, que é o ponto que você localiza no gráfico. Então, quem é o conjunto domínio da relação R? Vou colocar aqui. Já errei a cor. Quem é o domínio? O conjunto domínio vai ser os elementos no conjunto A que tem correspondente no conjunto B, que chamamos de imagem. Vamos ver quem é o domínio. Y igual a x mais 2. O domínio é menos 2. Vou colocar aqui. Menos 2. Menos 1. 0. 1. E 2. Ou seja, o domínio são os mesmos elementos do conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São todos elementos do conjunto A, porque todos esses elementos lançados na fórmula, eu encontrei valores para Y. Então, esse aqui é o meu domínio. É o conjunto domínio e o conjunto imagem. Quem é a imagem? Vou colocar aqui. A imagem, não confunda imagem com contradomínio. O domínio são todos os elementos que estão no eixo X. Todos os elementos que você lança na fórmula e acha correspondentes em Y. Esse é o domínio, o eixo X, ou o eixo das abscissas, a linha horizontal. O contradomínio são todos os elementos que pertencem ao eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas, é o eixo vertical. Então, o contradomínio são todos os elementos que pertencem a Y. Agora, qual a diferença entre o contradomínio e a imagem? Dentre todos os elementos do contradomínio que pertencem à imagem, nem todos, ao lançar na fórmula, achará uma resposta. Nem todos os elementos resultam em um resultado.
através da fórmula? Nem todos. Então, nesse caso, os que têm resultado, você chama de imagem. Todos aqueles que você lançou na fórmula do conjunto B e tem resultado, corresponde à imagem. E aqueles que não têm, não faz parte da imagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O conjunto B aqui todo, ele é o contradomínio, porque o conjunto B está representando ali o Y da relação do par ordenado. Então, todos os elementos aqui de B são contradomínio. Mas agora, quem faz parte da imagem? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 0, 1, 2, 3 e 4. O 5 e o menos 1 não pertencem à imagem nesse caso aqui. Pertence ao contradomínio, ou seja, todos fazem parte do contradomínio, só que a imagem é somente esses números aqui, ó. São os números que eu achei através da relação. Então, quem é a imagem? 0, 1, 2, 3 e 4. Esses são os números que pertencem à imagem. Domínio, elementos que pertencem ao eixo X. Contradomínio, todos os elementos que pertencem ao eixo Y. E a imagem são aqueles números do domínio que, ao lançar na lei de formação, você vai achar um resultado no seu contradomínio, que no caso esses números são a imagem. Agora vamos para a letra C. A letra C é o diagrama de flechas. Bom, com todos esses dados aqui em mãos, não é difícil desenhar o diagrama de flechas. Eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, que pertencem a X, né, no caso, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Todos esses aqui fazem parte do conjunto A, que eu vou colocar aqui o A. Fazem parte do conjunto A. Aí, conjunto A. E aqui do outro lado, eu vou colocar os valores do outro conjunto, que é o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Todos esses elementos aqui do lado vão pertencer, né, ao conjunto B, que corresponde ao Y da relação. Então tem aqui o conjunto A e os seus elementos, e o conjunto B e os seus elementos. Agora eu vou fazer o diagrama de flechas. Todos os elementos aqui fazem parte do domínio, conforme podemos ver aqui na resposta de cima. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio são todos os elementos aqui, né? Fazem parte aqui, eu vou colocar aqui mais bonitinho. Todos os elementos aqui fazem parte do contradomínio. E a imagem é somente aqueles que vão receber a setinha, que eu vou fazer aqui. Olha, menos 2 e 0. Então, o 0 faz parte da imagem. Menos 1 e 1. 1 faz parte da imagem. 0 e 2. 2 faz parte da imagem. 1 e 3. 3 faz parte da imagem. O que essa setinha significa? O X do domínio, ao ser lançado naquela fórmula, que no caso aqui é 2, onde é que eu fiz com 2? Aqui, ó. Ao ser lançado na fórmula, eu achei como resultado 4, que faz parte do contradomínio, e como ele foi provado através dessa fórmula aqui, né? Quando x é igual a 2, meu y é igual a 4. Então esse 4 faz parte da imagem. Então está aqui o diagrama de flechas. Os dois conjuntos e mostrando a relação entre eles através da fórmula y é igual a x mais 2. Essa foi a lei de formação para eu determinar esses números. Agora, por último, o gráfico cartesiano, ou seja, desenhar o gráfico. O gráfico é o que nós mais utilizamos no estudo de funções. Vou fazer aqui o gráfico
os elementos de x eu tenho negativo, né? E os elementos de y, que é o conjunto B, também tem negativo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que corresponde ao eixo das ordenadas. O meu x, aqui é a origem, onde é 0 tanto para x como para y. Vamos lá. Menos 1, menos 2. E para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um pouquinho mais, 7 e 8. Agora em y, para baixo é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá bom? Já até passei do que eu precisava. E para cima é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tá bom. Então vamos desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico é só pegar os pares ordenados aqui. Menos 2 e 0, ou seja, menos 2 em x. Então está aqui, menos 2 em x, e 0 em y. Então quer dizer que o ponto vai ser na direção menos 2, que é mais para a esquerda, e 0 é em cima do eixo x. Vale lembrar que toda vez que o y for igual a 0, os pontos vão estar localizados em cima do eixo x. Por quê? Quando você calcula o zero de uma função ou raiz, é a mesma coisa. É quando você atribui que o y é 0 e todos os números vão estar em cima do eixo x, igual está aqui, ó, menos 2 e 0. Esse é o ponto. E o que acontece se o x for 0? Aí vai acontecer diferente. Se o x for 0, o ponto vai estar localizado em cima do eixo y. Então vamos ver aqui. Menos 2 e 0, menos 1 para x e 1 para y, então está aqui, ó, menos 1 é aqui no x, e o 1 no y é aqui. Então, ó, é nessa direção aqui, menos 1 e 1. Este é o ponto. 0 e 2, ou seja, quando 0 no x, conforme eu falei, quando o x ele vale 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Então, 0 para x e 2 para y. Então, vai estar aqui, ó, em cima do eixo y. Agora, 1 e 3. 1 para x, está aqui, ó, nessa direção. 1 para x e 3 para y. Aqui, ó. Então, o ponto, esta coordenada, esse par ordenado, 1 e 3, está localizado aqui. E por último, quando o x for 2 e o y for 4. 1, 2, 3, 4. É aqui. Este é o ponto. Eu vou adiantar uma coisa aqui. A lei de formação y igual a x mais 2 é uma função do primeiro grau. Como podemos comprovar aqui, ó, função do primeiro grau da reta. O objetivo aqui não é análise de gráfico, não é traçar retas nem nada, mas eu coloquei de curiosidade. Então, tá aí os pares ordenados da relação. Então aqui, ó, a relação. O conjunto domínio, o conjunto imagem, então aqui. O diagrama de flechas desenhado aqui. E o gráfico cartesiano aqui. Espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva para ajudar aí esse trabalho. Curta aí, comente o que você achou dessa aula. Se tiver alguma observação, algum detalhe aí que quiser comentar. E obrigado aí e até a próxima aula. Olá, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Conrado, professor de matemática. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu posso? Eu queria saber se você tem dificuldade em aprender matemática. Essa disciplina tão temida que muitos alunos no nosso país, em muitos lugares, têm medo. Na sua região em que você mora,
você tem dificuldade para encontrar um bom professor que possa sanar as suas dúvidas, ou às vezes tem esse tipo de profissional, só que o custo costuma ser um pouquinho pesado para você poder pagar para aprender matemática, saiba que é sim possível você obter aulas de qualidade personalizada à sua maneira de estudar, no conforto e segurança do seu lar e com um custo e benefícios bem acessíveis. Fique sabendo que eu sou professor de matemática desde 2004. Eu tenho uma vasta experiência com o ensino dessa disciplina. Até hoje eu mantenho contato com alunos que frequentemente me procuram para dizer o quão agradecidos eles estão por terem passado no concurso de suas vidas. Estudantes que obtiveram média azul nas suas provas escolares e demais outras experiências que eu posso estar compartilhando contigo e pode ser a sua experiência, se a gente vier a estudar junto. Eu ensino ao vivo, somente eu e você, através do Skype ou outra rede social de sua preferência. E as atividades e as dúvidas, normalmente elas são encaminhadas através do WhatsApp ou outra forma de comunicação de nossa preferência. Nunca deixo um aluno meu com dúvida, sempre estou encaminhando atividades, corrigindo, e é um processo contínuo de ensino-aprendizagem. Ficou curioso para saber como funciona isso? Você quer aprender matemática? Você tem interesse? Então entre em contato aí. Vou deixar os meus contatos para a gente trocar uma ideia e quem sabe você estudar junto comigo. Será uma grande honra ter você como aluno.